Quantas criaturas estão lá vivendo e se reproduzindo na vasta extensão do universo, seguindo a lei da vida vezes sem conta, adaptando-se a uma regra constante. As que morrem levam consigo as histórias dos vivos, e as que estão vivas repetem a mesma história trágica dos que morreram. E assim, a humanidade não pode deixar de se perguntar: por que vivemos? E por que temos que morrer? Quem está no comando deste mundo? E quem criou esta humanidade? A humanidade foi mesmo criada pela Mãe Natureza? A humanidade está mesmo no controle do próprio destino? Por milhares de anos, a humanidade tem feito essas perguntas, dia após dia. Infelizmente, quanto mais a humanidade se tornou obcecada com essas questões, mais desenvolveu uma sede pela ciência. A ciência oferece uma breve gratificação e um deleite temporário à carne, mas está longe de ser suficiente para libertar a humanidade da solidão, do isolamento, do terror mal dissimulado e do desamparo profundo de sua alma. A humanidade simplesmente usa o conhecimento científico que o olho nu consegue ver e o cérebro compreender para anestesiar o próprio coração. No entanto, tal conhecimento científico não pode impedir a humanidade de explorar os mistérios. A humanidade não sabe quem é o soberano de todas as coisas do universo. Muito menos conhece o início e o futuro da humanidade. A humanidade simplesmente vive, forçosamente, em meio a essa lei. Ninguém pode escapar dela, ninguém pode mudá-la, pois dentre todas as coisas e nos céus há apenas um de eternidade a eternidade que detém a soberania sobre tudo. Ele é o único que nunca foi contemplado pelo homem, o único a quem a humanidade nunca conheceu, em cuja existência a humanidade nunca acreditou e, no entanto, ele é o único que soprou o fôlego da vida nos ancestrais da humanidade e deu vida à humanidade. Ele é o único que supre e nutre a humanidade para sua existência, que a guia até os dias de hoje. Mais ainda, ele, e somente ele, é de quem a humanidade depende para sua sobrevivência. Ele detém a soberania sobre todas as coisas e rege todos os seres vivos sob o universo. Ele comanda as 4 estações. É ele quem faz acontecer o vento, a geada, a neve e a chuva. Ele dá a luz do sol para a humanidade e traz o cair da noite. Foi ele quem estendeu céus e terra, abastecendo o homem com montanhas, lagos e rios, e com todas as coisas vivas que há neles. Seu feito está por toda parte. Seu poder está por toda parte. Sua sabedoria está por toda parte. E sua autoridade está por toda parte. Todas essas leis e regras são a corporificação de seu feito e cada uma delas revela sua sabedoria e autoridade. Quem pode se isentar de sua soberania? E quem pode se eximir de seus desígnios? Todas as coisas existem sob o seu olhar e, além disso, todas as coisas vivem sob a sua soberania. Seu feito e seu poder deixam a humanidade sem outra escolha senão reconhecer o fato de que ele existe mesmo e detém a soberania sobre todas as coisas. Puxa, que palavras profundas. Que maravilha. Nunca ouvi nada assim. É mesmo a voz de Deus.
Pessoas importantes não poderiam dizer isso. As palavras de Deus realmente têm autoridade. É. Todas as palavras de Deus têm autoridade e poder. São diferentes das palavras ditas pelas pessoas. Aqueles que ouvem a voz de Deus em suas palavras são pessoas vivas com o Espírito. Quem poderia revelar essas verdades e mistérios? Só o próprio Deus pode revelar os mistérios de sua soberania sobre os céus e a terra e seu mandamento sobre o destino da humanidade. Vamos ler as palavras de Deus. Vamos. Tome, leia. Deus criou este mundo, criou esta humanidade. E também foi o arquiteto da cultura grega antiga e da civilização humana. Só Deus consola esta humanidade. Só Deus se importa com esta humanidade dia e noite. O desenvolvimento e o progresso humanos são inseparáveis da soberania de Deus. E a história e o futuro da humanidade são indissociáveis dos projetos divinos. Desde o momento em que chega a este mundo chorando, você começa a cumprir o seu dever, desempenhando seu papel no plano de Deus e em sua ordenação, você começa a sua jornada de vida. Não importa o seu passado, não importa a jornada à sua frente. Ninguém pode escapar das orquestrações e dos arranjos do céu. E ninguém está no controle do próprio destino, pois apenas aquele que governa todas as coisas é capaz de tal obra. Desde o dia em que o homem veio a existir, Deus sempre operou assim, gerenciando o universo, dirigindo as regras de mudança para todas as coisas e a trajetória de movimento delas. Como todas as coisas, o homem é silenciosa e inconscientemente nutrido pela doçura, pela chuva e pelo orvalho de Deus. Como todas as coisas, o homem vive inconscientemente embaixo da orquestração da mão de Deus. O coração e o espírito do homem são guardados na mão de Deus. Tudo de sua vida é observado pelos olhos de Deus. Não importa se você acredita nisso ou não, todas e cada uma das coisas, vivas ou mortas, vão se transformar, mudar, se renovar e desaparecer, de acordo com os pensamentos de Deus. Tal é a maneira pela qual Deus preside sobre todas as coisas. Ao ler as palavras de Deus, entendemos um pouco da autoridade e do poder com que Deus domina tudo? Sim. Vamos pensar. Quem poderia controlar os movimentos do Sol, da Lua e das estrelas? E a mudança das estações, o vento, a geada, a chuva e a neve? Quem poderia comandar a ascensão e queda de povos e nações? Quem poderia dominar o nascimento, o envelhecimento, as doenças, a morte e o destino das pessoas? Só Deus. Certo, só Deus tem tal autoridade e poder. Nenhum de nós controla questões como em que tipo de família nascemos, nossa aparência, trabalho, casamento, quantos filhos temos, nossa situação financeira ou quanto tempo nós vivemos. O fato é que tudo isso é predeterminado por Deus para cada um de nós antes de nascermos. E ninguém pode mudar isso. Alguns pais não têm instrução e são pessoas comuns, mas seus filhos são brilhantes e talentosos. Alguns pais são grandes intelectuais, inteligentes e capazes, mas seus filhos são incompetentes e nada conseguem. Há muitos exemplos disso. Muitas pessoas têm diplomas avançados, mas não conseguem um bom emprego e não conquistam nada. Enquanto outros não têm educação, poder ou posição, mas são gênios que se tornam muito bem-sucedidos. Há muitas pessoas que conseguem um enorme sucesso, chegam ao topo da carreira e são admiradas por todos, mas de repente perdem a vida por doenças ou desastres. Exemplos como esses provam que as pessoas não estão no controle do próprio destino e que tudo é governado e pré-determinado por Deus. Isso. Não é à toa que dizem que tudo é controlado pelo destino e não pelas pessoas. É verdade mesmo. Sim.
Não percebemos que o nosso destino é comandado por Deus. E erradamente pensamos. Nós mesmos podemos construir a felicidade. E o conhecimento pode mudar nosso destino. Ciências sociais, a mente humana foi ocupada pela ciência e pelo conhecimento. Depois, ciência e conhecimento tornaram-se ferramentas para governar a humanidade e não houve mais espaço suficiente para o homem adorar a Deus. Não houve mais condições favoráveis para a adoração a Deus. A posição de Deus no coração do homem decresceu mais ainda. O mundo que não tem lugar para Deus no coração humano é escuro, vazio e sem esperança. E assim surgiram muitos cientistas sociais, historiadores e políticos para elaborar teorias que preenchem o coração e a mente humana. Teorias no campo da ciência social, a teoria da evolução humana e outras que contestam a verdade de que Deus criou o homem. Dessa forma, aqueles que acreditam que Deus criou todas as coisas se reduzem a cada vez menos. Já a quantidade dos que acreditam na teoria da evolução cresce cada vez mais. Mais e mais pessoas consideram como mitos e lendas os registros da obra de Deus e de suas palavras na era do Antigo Testamento. No seu coração, essas pessoas se tornam indiferentes à dignidade e à grandeza de Deus, ao dogma de que Deus existe e mantém a sabedoria sobre todas as coisas. A sobrevivência da humanidade e o destino de países e nações não têm mais importância para elas. O homem vive em um mundo vazio, preocupado apenas em comer, beber e buscar o prazer. Poucas pessoas tomam para si a tarefa de procurar onde Deus realiza a sua obra hoje ou de observar como ele preside e organiza o destino do homem. Nascido numa terra tão imunda, o homem vem sendo gravemente empesteado pela sociedade, influenciado pela ética feudal e instruído nos institutos da mais elevada aprendizagem. O pensamento subdesenvolvido, a moralidade corrupta, a visão mesquinha da vida, a filosofia desprezível, uma existência absolutamente sem valor, estilo de vida e costumes depravados. Todas essas coisas foram severamente introduzidas no coração do homem e atacaram e comprometeram severamente a sua consciência. Como consequência, o homem está cada vez mais distante de Deus e cada vez mais se opõe a Ele. Mesmo quando ouvem a verdade, os que vivem nas trevas não dedicam nenhum só pensamento que seja para colocá-la em prática, assim como também não se sentem motivados a buscar Deus, mesmo que tenham presenciado a sua aparição. Como uma humanidade tão depravada pode ter alguma chance de salvação? Como uma humanidade tão decadente pode viver na luz? Satanás corrompe as pessoas por meio da educação e da influência dos governos nacionais, dos famosos e grandes. Seus absurdos agora fazem parte da vida e da natureza do homem. Cada um por si e o demônio pega quem fica por último. É um ditado popular satânico que tem sido plantado em cada um e tem se tornado a vida das pessoas. Existem outros dizeres da filosofia de vida que também são semelhantes. Satanás usa a boa cultura tradicional de cada nação para educar as pessoas, fazendo com que a humanidade caia e afunde em um crescente abismo de destruição sem limites. E no fim, as pessoas são destruídas por Deus por servirem a Satanás e resistirem a Deus.